Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Reviver. Você está aqui conosco e hoje nós temos uma convidada muito especial. Está conosco aqui a irmã Zésa. A paz do Senhor, irmã Zésa. A paz do Senhor, meu pastor. Glória a Deus. Um privilégio estar aqui com a senhora, poder aprender um pouco mais, né? Poder escutar das coisas de Deus, ser edificado, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, seja muito bem-vinda e vamos falar nesta tarde a pessoas que possam abrir o seu coração e gerar fé no seu coração e que o Espírito Santo possa conduzir você neste podcast. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Irmã Zésa, diga algumas palavras de introdução, né, se apresentando a nós aqui. Nós queremos ouvir a senhora aqui nesta tarde e já quero começar perguntando se a senhora nasceu em um berço evangélico, como foi a sua conversão, como é que se deu, como é que aconteceu. Fale um pouco do início da sua caminhada com Cristo. Boa tarde, meu pastor. Amém. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui nesse momento, sendo útil para proclamar os feitos do Senhor e as maravilhas que Ele pode e tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Eu não nasci em um lar evangélico. Ao contrário, a minha família eram católicos romanos, muito idólatras. Na minha sala, a sala dos meus pais, aliás, tinha um oratório que parecia mais uma igreja. E os meus pais, quando se levantavam pela manhã, antes até de escovar os dentes, eles vinham, se prostravam diante de todas aquelas imagens. Porém, eu, desde criança, eu não me sentia bem com aquelas imagens, pois minha mãe falava que aquelas imagens faziam milagres, prodígios, e eu comparava aquelas imagens com as minhas bonecas. Eu tinha muitas bonecas e eu olhava para minhas bonecas e eu olhava para as imagens. Então, eu pensava, minhas bonecas não falam, não andam, não respiram. Então, essas imagens também não podem fazer nada. Elas são iguais às minhas bonecas. E dali eu fui dizendo para minha mãe que eu não iria adorar aquelas imagens. E pela graça de Deus, aos 9 anos de idade... 9 anos. 9 anos de idade. Eu estava em frente à minha casa e ia passando 2 irmãs com a Bíblia na mão e me chamou a atenção. E eu digo que todos que já aceitaram a Cristo e que conhecem o poder da palavra devem andar com a Bíblia na mão. Glória a Deus, porque é verdade. Ela é realmente uma espada poderosa. Glória a Deus. E me chamou a atenção aquelas Bíblias. E eu parei aquelas senhoras e perguntei para onde elas iam. E elas me disseram que ia para a igreja. E eu disse, peça à minha mãe para eu ir com vocês. Elas vieram, falaram com minha mãe, mas naquele dia minha mãe recusou, não me deixou ir. Sim. Porém, eu fiquei todos os domingos pela manhã vigiando aquelas senhoras. E no outro domingo, quando elas passaram, novamente eu pedi. Elas vieram, mamãe recusou. Mas na terceira vez, tanto eu implorei à minha mãe que ela deixou que eu fosse com aquelas irmãs para a igreja, que não ficava muito longe da nossa casa. Sim. E ao chegar na igreja, eu fiquei encantada, porque eu não vi nenhuma imagem nas paredes. Eita, glória. E eu pensei, é aqui que eu quero ficar. Louvado seja. Porque não tinha imagens de escultura nenhuma. E naquele mesmo dia, quando o pastor fez o convite, eu levantei a minha mão aos 9 anos de idade. Glória a Deus. Quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu pai, papai, eu agora sou crente. Muito feliz, muito animada. E ele tirou o cinto
da cintura e mostrou para mim e disse: olha aqui a sua crença. Meu Deus. Você é católica. Aí eu respeitava muito meu pai e eu não respondi nada, mas no meu coração eu já era crente. Glória a Deus, glória a E Deus. essa fé, até hoje, nunca foi tirada. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E comecei a pedir à mamãe para eu continuar indo à igreja com aquelas irmãs. E minha mãe me deixava sempre ir. E eu não perdia uma escola dominical. Glória e também eu a Deus. aconselho a todo cristão não perder as escolas dominicais. Coisa linda. Porque é a maior escola que pode existir no mundo e a melhor. Maior, a gente costuma dizer que é o maior seminário, teológico isso. do mundo, a escola verdade, bíblica dominical. É verdade. Né? Pois ali nós aprendemos a palavra de Deus, aprendemos sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Aleluia, que habita dentro de nós. E como se deu essa... Sim. Você começou a sua fé... Sim, falando para minha mãe. A sua mãe. Tudo que eu via lá na igreja, que o pastor falava, eu repetia para minha mãe. Sim. E quando eu fiz 10 anos, minha mãe também aceitou. Glória a Deus. Um ano depois. Um ano depois, mamãe aceitou o evangelho, de tanto eu evangelizá-la. Depois de mais um ano, um outro meu irmão também aceitou. Ficamos nós três em casa, convertidos. Só que meu pai, quando descobriu que tinha 3 evangélicos, enquanto era somente eu, ele não dava atenção, porque eu era muito criança. Sim. Ele até achava engraçado, porque ele achava que eu não entendia nada. Sim. Mas a palavra de Deus, quando penetra, até uma criança entende o que é o poder de Deus. Glória a Deus. Então, ele muito educado, o meu pai muito educado, fez uma reunião com a nossa família, reuniu todos na sala e, com muita educação, ele disse: hoje eu vou sair desta casa, porque a nossa pátria é católica e vocês traíram a nossa pátria. Eita. E com traidores eu não vou viver. Eita, E nós ficamos ali olhando um para o outro e não teve acordo. Ele fez as malas e saiu. E daí começou a minha provação, porque o meu pai, muito amoroso, eu lembro-me que todas as noites o meu primeiro sono era no colo dele. Muito carinhoso comigo, muito amoroso. E nesta noite eu chorei a noite inteira, até o dia amanhecer. E todas as noites eu chorava, porque eu sentia falta do carinho do meu pai. Porém, entre o meu pai e Jesus, eu preferi ficar com Jesus. Louvado seja Sempre Deus. honrando o meu pai, amando, orando por ele. E convoquei minha mãe e o meu irmão para fazermos oração e jejum. Então, quer dizer que a caminhada já começou pagando um preço muito alto, né? Muito alto, muito alto. Isso é uma mensagem muito forte para nós, porque hoje as pessoas não querem mais pagar um preço pequeno por Jesus, né? E de renúncia, e a própria palavra de Deus nos diz sobre isso. Isso. Em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, né? O versículo, acho que é o 23, que diz assim, posso ler, pastor? Pode ler. Então, com licença, pastor, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tem que tomar a cruz quem quer seguir a Jesus. E foi um momento de cruz para vocês. Foi um momento difícil, porque temporariamente eu perdi o meu pai, que tanto eu amava e era amada por ele, e esse amor continuou. Eu sei que ele continuou me amando e eu também o amava muito, mas eu sentia a falta da presença dele dentro da nossa casa. Meu Deus. E começou uma guerra, porque os outros irmãos ficaram contra mim. E houve um dia que eu estava lendo a minha Bíblia e o caderno de hinos
ao lado, porque na Assembleia de Deus nós costumávamos copiar os hinos em um caderno, apesar de ter a harpa cristã. Sim, nós sim. gostávamos de ter um caderno de hinos que chamava-se Hinos Avulsos. Isso. Tinha o inário, como tem ainda hoje o inário, que é a Mas tinha os harpa, hinos mas tinha um avulsos. caderno de hinos avulsos. E eu sempre gostei de fazer um devocional, cantando e lendo a palavra. Até hoje Glória a eu ainda Deus. tenho esse hábito. É verdade. E eu estava cantando os hinos com esse meu caderno e lendo a minha Bíblia. E um dos meus irmãos, revoltado com a separação do meu pai, ele disse: esta família tinha muita paz, esta família era uma família harmoniosa, e por causa desta seita, eu estou vendo esta família numa guerra. E tomou a Bíblia da minha mão e rasgou toda, e o meu caderninho também. Meu Senhor. E eu pranteava, eu não chorava, eu pranteava. Então, Imagina. eu quero dizer que foi um começo de grandes lutas, de tristezas, porém o Espírito Santo vinha e me alegrava. Glória a Deus. E falava ao meu coração que eu ia ver toda a minha família salva. Aleluia. Louvado Aleluia. seja Deus. Glória a Deus. Éramos 8 irmãos comigo. E para a glória e honra do Senhor, Jesus foi salvando meus irmãos. Deus grande. Uns foram presbíteros, Eita, outros Deus diáconos, todos servindo a Deus. E no meio desta salvação familiar, o meu pai também aceitou a Cristo. Glória a Jesus. Veio Glória nos a Deus. pedir perdão Louvado seja Deus. e serviu a Jesus ainda por muito tempo. Glória. Vale a pena. Vale a pena sofrer por amor de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena. Glória a Deus. Vale a pena, porque muito mais ele sofreu por nós. É verdade. Devemos nos lembrar que ele deixou o trono de glória lá no céu. É. A companhia do seu pai lá no céu. É. Veio à terra, tomou uma forma humana, que já era uma humilhação. Depois de se tornar humano, humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Glória a Deus. Tudo isso por mim e por você, pastor. Aleluia. Por todos Glória a Deus, nós. glória Então a vale a Deus. pena Vale sofrer a pena, vale a pena. por amor deste Cristo tão maravilhoso. Não me arrependo nem um só instante da minha vida, por tudo que eu passei, as tristezas, as dores, as angústias, porque, como eu disse antes, o Espírito Santo tem o nome mais lindo, que é o de Consolador. Aleluia. Realmente Glória a ele Deus. vem e consola. Aleluia. E eu tive o prazer de conviver com a minha família, todos salvos. Glória a Deus. Eu tinha uma irmã. Já pensou se tivesse desistido, né? Não tinha visto, Não tinha visto. essa vitória, esta bênção. E isso é o que acontece muito hoje. As pessoas param no meio e dizem: ah, Deus não fez. Mas a gente não, muitas vezes não se ficou na posição para Deus fazer. Né? Não perseverou. Não perseverou. O segredo. Deus não fez. Eu lembro que teve uma pessoa que uma vez me procurou: olha, eu vou deixar Jesus, que faz uns 6 meses que a minha filha não fala comigo, ou 1 ano, não fala mais comigo. Eu digo: irmã, vamos perseverar, né? O segredo é Vamos esse, continuar perseverar. perseverando. Glória a Jesus. O segredo Porque é melhor é o perseverar. fim do que o princípio. Melhor é o fim. Glória E a Deus não nos chamou para desistir. Muito bem. Muito O boa essa crente palavra. não desiste Glória. Principalmente da sua fé. da nossa fé. Porque a fé, ela é o quê? O firme fundamento. Glória a Deus, glória a Deus. É o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então, eu esperava ver a salvação da minha família. E como o meu fundamento é a fé, Glória a Deus. eu vi toda a minha família salva. Glória a Jesus. E eu fiquei assim, com uma pequena dúvida na salvação do meu pai, porque ele não teve assim um ministério na igreja, ele Sim. ia, ele cultuava, mas ele não se envolveu em nenhum ministério como os meus irmãos. Sim. Só que após a morte dele, eu fiquei questionando o Senhor e perguntando: Senhor, me prova que o meu pai realmente partiu salvo. Ele professava a fé,
Ele dizia que se arrependeu muito por ter abandonado a família, que Jesus é o caminho mesmo, é a verdade, é a vida. Tudo isso ele professava. Porém, havia, assim, dentro lá do meu coração, uma pequena dúvida. E um dia eu orei, aproximadamente meia-noite, e quando eu fui dormir, assim que eu adormeci, eu tive assim, eu nem digo sonho, mas aquilo foi uma revelação. Eu me encontrava ali na recepção do cemitério de Santo Amaro. Quem conhece Recife sabe onde é o cemitério de Santo Amaro. E tem ali uma recepção. E eu chegava ali pedindo o atestado de óbito do meu pai. Sim. E o rapaz ia, procurava ali nos papéis e me entregava. E eu começava a ler. Tudo certo, o nome do meu pai, José Ferreira Diniz, a filiação dele, data de nascimento, data de falecimento, tudo certo. E quando eu li nacionalidade, a nacionalidade dele teria que estar escrito brasileiro. Não é verdade? Brasileiro, ele era brasileiro. Só que quando eu olhei, aproximei bem assim, a nacionalidade dele estava escrito em letras garrafais, israelita. Glória a Deus, aleluia. Então, a partir daquele dia, eu fiquei convicta que meu pai também é um israelita de Deus. Aleluia. E toda a minha família servindo ao Senhor, porque Deus é grande. Deus é grande. Ele é grande. E Ele faz coisas grandes na nossa vida. Então, irmã Zésia, com 9 anos de idade... 9 anos, pastor. Entregou a vida a Jesus. E hoje a senhora está com quanto tempo que já serve a Deus? Qual é a sua idade hoje? A minha idade, para o mês, eu completo 79. Eita, Jesus! São 70 anos. 70 anos de caminhada. De caminhada com Jesus. Com Jesus. É maravilhoso. Eita, glória a Deus. É maravilhoso. Isso é uma inspiração para nós que estamos em casa, para nós que estamos aqui. Isso é uma inspiração de Deus. 70 anos de caminhada com Jesus. A senhora tem muito a ensinar, muito a aprender. Muito nós temos a aprender com a senhora, porque a senhora é um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito e daquilo que Ele pode fazer. Louvado seja Deus. Aquilo que Ele pode fazer. Então, 70 anos de experiência com Deus é uma estrada. É uma estrada. Né? Então, tem muita coisa que a gente... Vai ser pouco tempo aqui para a gente desenrolar algumas dessas coisas que a senhora, nesse tempo, tem vivido com Jesus, tem andado, caminhado com Ele. Graças a Deus. Né? A senhora falou aqui de... As irmãs que caminhavam com a Bíblia na mão. Hoje a nossa geração é uma geração que às vezes se volta muito para o social, para o aparelho eletrônico, né? E ali tem a Bíblia no celular. A Bíblia passou para o celular agora, mas o certo é a Bíblia na mão. Glória a Deus, a Bíblia na mão. Muitos sofreram para que essa Bíblia estivesse aqui, né? Isso, é verdade. Muitos sofreram para que a gente pudesse viver o que a palavra diz. A palavra diz meditar na palavra de dia e de noite. Dia e de noite. De dia e de noite. Então, que possamos, meus irmãos, estar também com a palavra de Deus. A palavra é esta palavra, assim, ó. A Bíblia, andando, caminhando. Porque nós somos crentes em Jesus, nós somos crentes em Deus e não temos do que nos envergonhar. Não. O apóstolo Paulo disse, né? Que é uma honra andar com a Bíblia na mão. É verdade. É honroso. Que aquele que milita, né, não se envergonhe, né, e que como obreiro maneje bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Não, né? Não há de que se envergonhar. Que milita não se embarace com as coisas dessa terra e que o obreiro entre com a palavra e que não se envergonhe. Não se envergonhe. Temos de que nos envergonhar. É um privilégio porque através de uma pessoa que passou com a Bíblia na mão, a senhora me chamou a atenção. Entregou a vida para Jesus. Eu digo, começou já Deus trabalhando dentro, né? Esse desejo que surgiu. Isso. E depois as outras coisas que a Bíblia diz que um planta, um colhe, outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, eu sempre digo lá na igreja
que não é só o convite do pastor ou aquele culto, não. Teve uma semente plantada. É verdade. Às vezes, alguém está orando ali atrás, Isso, né? Pedindo a Deus que Deus faça, que Deus opere. Então, bom é saber disto, que o crescimento quem deu na sua vida foi Deus. Foi Deus. Que Ele lhe chamou no tempo certo. Né? É verdade. Ele lhe chamou e desde criança com esta fé em Cristo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmã Zéza, a senhora também foi uma das, eu posso dizer, usar esse nome, uma das pioneiras no círculo de oração, né, da Assembleia de Deus do Brasil. A senhora sempre morou em Pernambuco. Isso, né? isso. E começou também uma história no círculo de oração. Isso, né? isso. Eu creio que se nós pegarmos a trajetória toda, a senhora deve ter mais de 30 anos como dirigente, mais de 40 anos muito mais. como dirigente, mas iniciou naquele tempo o círculo de oração no Brasil, né? Já tinha, né, o círculo de oração. Em Recife, começou em Recife. Começou em Recife. Conte um pouquinho dessa história do círculo de oração. Começou em Recife. A senhora era pequena ainda? Como foi esse tempo? Era pequena ainda. Foi logo assim que eu aceitei também a Cristo. O círculo de oração foi através da irmã Albertina Barreto, Sim. que tinha uma filha enferma, uma filha muito doente, e ela convocou umas irmãs e irmãos para fazer um círculo de oração dentro da secretaria da igreja, ali em Casa Amarela, em Recife. Por isso que até hoje tem esse nome, círculo. Porque eles oravam em círculo. Faziam um círculo, entendeu? Dentro da secretaria, um círculo, e ali eles oravam por aquela menina que era muito enferma e desenganada até dos médicos. Só que foi um plano de Deus, este círculo de oração. Já estava no coração de Deus. Sim. Porque esta obra cresceu tanto que saiu do Brasil. Glória a Deus. E já está fora do Brasil, em outros países. E o nome continua, Círculo de Oração. E, através destes círculos de orações, Deus tem feito muitos milagres. Glória a Deus. Não só com a filha da nossa irmã Albertina, o Senhor não a curou completamente, mas sustentou a vida dela. Glória a Deus. Até bem madura, e tirou as coisas, as imobilidades que ela tinha, ela melhorou bastante, porque a vontade de Deus era que esse trabalho fosse aberto. Deus criou uma situação. Criou essa situação. E Ele faz como Ele quer. Não curou completamente a menina, mas curou muitas vidas. Aleluia. Através deste círculo de oração. Aleluia. E é um trabalho que eu amo muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aconselho a todos que, podendo, nunca deixe de ir a um círculo de oração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos circular os céus. Aleluia. Né? Glória a Deus. Vamos circular os céus com as nossas orações. Porque a oração, ela tem poder. A oração... Muito linda a história do círculo de oração, né? Muito linda. Eu não sabia que tinha começado em Pernambuco. Em Pernambuco, eu sabia que era no em Brasil. Casa Amarela. Louvado dentro seja Deus. Da secretaria. Conheço a história da irmã, esse testemunho pequeno daquele que começou a orar pela filha, mas não sabia que era... Foi. Glória Começou a Deus. Na igreja, começou dentro da secretaria Quem da igreja. Quem era o pastor? Nesse tempo era o pastor José Bezerra. José Bezerra. Era, pastor José Bezerra. Glória a Deus. Aí depois dele veio o pastor José Amaro da Silva. Né? Depois o pastor Leôncio. E agora é o pastor Ailton. Glória a Deus. A obra do Senhor sempre em continuidade. Senhor em continuidade. E a senhora conheceu algum desses pastores, todos, né? Todos. Conheci todos. Glória a Deus. Teve algum mais próximo? O mais próximo foi o pastor José Amaro. Sim. Era muito próximo de mim. E o pastor José Leôncio. Glória a Deus. Ele ia na minha casa, almoçava comigo. Pastor Leôncio. Leôncio, muito simples, muito humilde. Glória a Deus. Glória uma a Deus. bênção.
como todos são, né? Como esse Todos. atual também é uma bênção. Glória a Deus. Nosso pastor Ailton é uma bênção. Amém. Então, é uma história linda, essa história do círculo de oração. É linda, é linda. Ela começou no coração de Deus e a obra de Deus ninguém pode deter. E quando ela vem com a ordem do céu, é para crescer, como eu digo sempre, somar e multiplicar. Glória a Deus. Na obra de Deus não tem conta de dividir e nem conta de diminuir. Aleluia. Não, essa conta é do inimigo. Ele é quem divide e ele é quem diminui. Mas a conta do nosso Deus é somar e multiplicar. Aleluia. E nós temos visto hoje muitos milagres. Glória a Deus. E a senhora começou então, depois da sua caminhada com Cristo, depois de estar na casa do Senhor, e aí começou também a dirigir círculo de oração? Sim, sim. Antes de dirigir, eu comecei trabalhando em um círculo de oração lá em Boa Viagem, que a dirigente era Helena de Melo, muito, muito amiga, já está com o Senhor, e eu era secretária do círculo de oração. Sim. Aquela que faz os programas, que soma os que são batizados, Glória os que a Deus. se entregam para Jesus, que faz os relatórios anuais, Sim. entendeu? Que faz toda a escrita do círculo de oração. Então, eu passei muitos anos como secretária. E daí foi quando inaugurou um círculo de oração em um lugar chamado Caldeireiro. Caldeireiro. Caldeireiro, ali perto da Iputinga. Perto da Iputinga. Iputinga. Era um bairrozinho chamado Caldeireiro. E eu tive o privilégio de começar quando ele inaugurou. Glória a Deus. Quando ele inaugurou, eu comecei naquele círculo de oração. E foi uma bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Era uma igreja simples, humilde, porém a glória do Senhor era vista naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Todas as quintas-feiras vinha 4, 5, 6 pessoas aceitar a Cristo. Glória a Deus. As glória a pessoas Deus. pediam ao porteiro para entrar, porque naquela época só podia entrar em círculo de oração quem fosse crente. Sim. Né? Tinha essa norma. Graças a Deus que agora as portas estão abertas, todos podem ir. Mas naquela época era muito restrito. Até as portas da frente eram fechadas. Sim. Nós entrávamos pela porta lateral. E o porteiro vinha. Irmã Zéza, tem aí um senhor que quer aceitar Jesus. Manda ele entrar. Daqui a pouco ele vinha. Tem uma senhora que quer aceitar Jesus. E quando nós fazíamos o relatório, eu me lembro que o primeiro relatório que foi feito teve 153 almas que aceitaram a Jesus no círculo de oração. Glória a Deus. No Glória a círculo Deus. de oração. Glória a Deus. Isso sem falar nos batismos com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Que o Senhor batizava 9, 10, 11, todas as quintas-feiras. Então, o número de batizados ultrapassava os que se convertiam. Glória a Deus. As curas divinas foram inúmeras. Eu lembro-me que chegou um dia um irmão, eu não o conhecia, a primeira vez que ele chegou lá era um feriado, mas lembro o nome dele, irmão Orlando. Ele era um grandão da Chesf, que é uma empresa que tem lá em Recife, e ele chegou com um tampão no olho, porque na segunda-feira ele ia arrancar o olho e o médico ia colocar um olho de vidro. Eita. Porque ele estava com uma doença que já tinha perdido totalmente a visão e ia ser arrancado e colocado um olho de vidro. Então, ele ficaria só com um. E ele veio pedir oração a mim e eu convoquei a igreja. Glória a Deus. A igreja, porque o poder não está em quem ora, mas o poder está em quem ouve. Aleluia. E toda a igreja ficou de pé. E eu disse, a igreja do Senhor vai orar pelo Senhor agora e Deus pode lhe voltar a visão e o Senhor não arrancar este olho e depois voltar aqui e agradecer a Deus. Não a nós, mas a Deus.
mas venha contar o testemunho para acrescentar a nossa fé. E louvado seja Deus. Quando ele chegou na segunda-feira, no médico cirurgião, o oftalmo, que o médico tirou aquele tampão, disse: seu Orlando, o que foi isso? O seu olho está normal. Glória a Deus, aleluia. A úlcera que estava no seu olho desapareceu. O senhor não vai perder o olho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E na outra semana, irmão Orlando chegou lá como criança. Aleluia. Ele chorava como uma criança. Aleluia. O Senhor não deixou ele colocar olho de vidro. Ele Deus ficou grande. com o olho normal que Deus lhe deu. E Deus então, este irmão, ele ficou muito grato, e todos os feriados que caísse numa quinta-feira, ele estava lá. Glória a Deus. E toda quinta-feira que ele chegava, ele contava o mesmo milagre. Aleluia. A mesma bênção, porque só sabe a bênção quem recebe. Quem recebe, é não é? verdade. E o processo, quem passa. Quem passa. É. Então, isso foi uma das coisas que ele fez, das inúmeras coisas que ele fez. Uma das inúmeras. Glória a Deus. Cura de câncer. Aleluia. Cura de câncer. Um dia chegou uma moça que veio do hospital do câncer, estava com um tumor na garganta, já respirando com muita dificuldade. E o médico mandou ela ir para casa, a família levar para ela morrer, que estava localizado em um lugar que eles não podiam mexer. E a moça respirava com muita dificuldade. E chegaram já de tarde com esta menina, uma moça, eu acho que de uns 17 anos, muito jovem. E eu lembro-me que eu me compadeci muito daquela situação, porque eu sou mãe, tenho muitos filhos, netos, e eu olhei, era como se fosse uma filha minha. E eu pedi que ela se ajoelhasse no lugar que eu me sentava. E ela se ajoelhou ali, e novamente eu convoquei a igreja, porque a igreja do Senhor tem poder. Glória a Deus. Glória Ela a Deus. é tão poderosa que as portas do inferno Aleluia, não podem prevalecer aleluia. contra ela. Glória a Deus. Glória a Glória Deus. Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus. Então, a igreja levantou-se, nós oramos, e aquela moça começou a dar glória, e eu dizendo: glorifique minha filha. Com muita dificuldade, ela começou dando glória, e ali Jesus batizou-a com o Espírito Santo, e aquele tumor estourou e sujou a minha cadeira todinha. Glória a Deus, daquela Jesus. secreção, e a moça foi curada e batizada na hora com o Espírito Santo. Glória a Deus. Essa família também não glória a deixava Deus. de ir para o círculo de oração. Louvado Então, seja ficou Deus. assim um trabalho muito conhecido e muito frequentado. Era uma igreja dentro e outra fora, porque não cabia o número das pessoas. Glória a Deus. Porém, Deus, a cada dia, acrescentava, como nos fala a igreja primitiva lá em Atos, né? É Cada dia ele acrescentava, e o nome dele era glorificado, exaltado, e realmente eu já vi o Senhor fazer grandes milagres. Por isso que eu não duvido nada do meu Deus. Nada do Glória meu Deus a Deus. eu duvido. Irmã Zéza, esses testemunhos são muito fortes, porque a gente vê que Deus não mudou. Não, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Continua. Mas eu lhe faço uma pergunta, sabendo um pouco da resposta, mas com a experiência que a irmã tem em Deus. O que foi que mudou para que hoje esse cenário seja um pouco diferente, seja muito diferente daquilo que nós estamos vendo? Estou falando de uma forma geral, não estou falando de uma igreja, não estou falando de um povo, estou falando Da igreja de Cristo. da igreja de Jesus. O que mudou que hoje nós não estamos vendo com tanto afinco este movimento de Deus, né? E como acontecia nesta época? Vou lhe dizer, o inimigo, ele colocou 3D em muitos crentes. 3D. Distração, dúvida e desânimo. Eita, forte. Esses 3D têm permeado dentro das igrejas. Não estou falando de denominação. Sim.
Porque no céu não tem denominação. A igreja de Cristo é uma só. É verdade. Nós somos agora a igreja militante e quando o Senhor nos levar, seremos lá a igreja triunfante. Então, estou falando aqui da igreja militante. Esses 3D têm tornado os crentes frios. Deus. Viu? O D da distração, o D da dúvida e o D do desânimo. Muito forte isso. Tem muita distração agora para os crentes. É verdade. Muita Precisa distração. ser falado isso. Viu? Então, na distração, aí vem a dúvida. O será, o talvez. Na dúvida, aí vem o desânimo, que é uma das armas de Satanás. E assim, vocês, para que fique muito claro, esse círculo de orações, esses milagres, essa igreja que vinha uma dentro, outra fora, não é como hoje, que tem rede social convidando as pessoas. Não, na época não tinha divulgação. Não, era o próprio testemunho. Era o testemunho que chegava pelo agir real do Espírito Santo. Quem recebia tinha prazer de sair contando. E eu pergunto, vocês chegavam no círculo de oração de qualquer maneira, de qualquer jeito, chegava na igreja, sentava, ficava conversando como hoje, né? Hoje as pessoas chegam na igreja e senta do lado, conversa o culto todo, conversa ali antes de começar o culto, não dobra mais o joelho. Então era assim que vocês faziam? Não. Hoje em dia chegam, conversam com todo mundo, menos com Jesus. Meu Deus. Com todos eles conversam, um com o outro. Jesus não, Jesus fica de lado. Mas na nossa época era o seguinte, eu nunca fui dirigir o círculo de oração sem estar de jejum. Glória a Deus. Foram 8 anos que eu passei só nesse lugar, fora os outros lugares. Nunca fui dirigir sem estar em jejum. Glória a Deus. Outra coisa, não era um jejum até o meio-dia, não. Eu só comia quando eu chegava em casa, depois das 6 da noite. Era um jejum total, o dia inteiro. E era um verdadeiro jejum. Não era jejum de doce, de bala, não. De Coca-Cola, de televisão, não. Eita, era Jesus. Jejum sem comer e sem beber. Nem água nós bebíamos. Chegávamos às 8 horas da manhã na igreja. É o chamado jejum total. Existe o total e o parcial. Mas o nosso era total. O nosso era total. O total, que fique claro para quem está em casa, é sem água e sem comida. E o parcial, apenas sem comida, bebendo água. Isso. É nesse jejum que nós cremos. Sim. Cremos nos dois, né, pastor? Cremos nos dois. Cremos nos dois, no total e no parcial. Então, nós dobrávamos ali os joelhos e, como era muito cedo, só estavam as irmãs da comissão, nós entrávamos debaixo dos bancos e colocávamos a nossa face no chão. Então, já começava aí. As primeiras horas de oração era com o rosto em terra, ali no chão. Deus grande. Além do jejum, já começava com jejum em casa, já vinha pronta de casa. Vinha de casa. Né? Aí depois a oração com a face no pó. Face no pó. Glória a Jesus. A face no pó. Que horas começava? 9 horas começava, mas nós chegávamos 8. 8. Então, para nós começava 8. E às vezes, quando podíamos, chegavam até antes. Não tinha, assim, uma hora exata, não. Mas antes das 8, começávamos a orar. Sim. E íamos até o meio-dia. Orando? Orando. Não era falando? Não, ninguém olhava nem de lado. Meu Deus. Era orando. Então, ali o Senhor se revelava, mostrava as visões que Ele queria mostrar. Louvado seja. Na oração. Na oração. Falava em profecias verdadeiras. Glória a Deus. O Espírito Santo da verdade era quem falava. Glória a Deus. Era o Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. E o Senhor ali nos avisava quando ia chegar algum perigo. Ele nos dizia. Já antes, já preparando. Já antes ele preparava. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro-me que um dia desses que estávamos ali orando, eu comunhão também com o Senhor, e ele disse para mim que eu não tivesse medo.
ia entrar assaltantes na igreja, mas eu usasse a autoridade que ele me deu. Meu Deus, como é importante a oração. A oração. E terminou, e eu calada, não contei para ninguém. Ele disse, fique só para você, para não aterrorizar ninguém. E quando levantamos ao meio-dia, mais ou menos umas 2 da tarde, entraram 2 rapazes, um com uma pasta grande assim na mão, e entraram e foram lá para trás, lá para o final da igreja. E quando eu olhei, o Senhor disse, são aqueles os assaltantes, estão armados, não tenha medo, eu estou aqui. Tudo bem. Use a autoridade. Eu me levantei com toda a autoridade que o Senhor estava ali me dando, e eu perguntei a eles, vocês 2 aí já são crentes? Um deles disse, não, senhora, nós não somos da lei. Sim. Nós ainda não somos da lei. Eu disse, venha cá todos 2, por favor, venha cá. Eita, usou autoridade. Venha todos 2 aqui. Aí os 2 vieram. Quando o que estava com a pasta, não sei o que ele viu em mim. Eu não sei. Ele viu algo que ele se assustou e jogou a pasta assim em cima de mim. Aí eu peguei a pasta e eu disse, dobra o joelho aqui todos 2. Que a igreja vai orar por vocês. Dobra aqui todos 2. Todos 2 se ajoelharam. E eu falei para a igreja, principalmente os homens, viu, amados irmãos? A oração agora é com vigilância. Estão entendendo? É orar vigiando, principalmente os homens. Ei. Aí os irmãos entenderam. Oraram todos de olhos abertos. E eles ali ajoelhados, baixaram a cabeça. E eu, muito ousada, abri a pasta. Sim. Quando eu abri, estava um grande revólver dentro da pasta. E eu chamei um militar que estava lá na igreja. Ele era sargento da polícia. E eu chamei, ainda lembro-me o nome dele, o irmão Washington. E ele veio e eu mostrei, olha aqui, pastor. Deus me falou isso, que eles vieram para assaltar. O que é que a gente faz agora com essa arma? Ele disse, irmã, Deus já não lhe disse tudo? Feche a bolsa, que não vai acontecer nada. O Senhor já lhe deu a autoridade. O que Deus mandar a senhora dizer, a senhora diga. E eu fechei. E amém, irmãos, amém. Pode levantar, moços. Levantaram, ficaram olhando para mim. Eu disse, e agora? Vocês querem aceitar a Cristo como Salvador? Não, não, senhora. Não. Outro dia a gente entra, não é, fulano, na lei. Outro dia a gente entra na lei. Eu digo, pronto, tome sua pasta. Então, por gentileza, vocês vão se retirar, porque essa reunião é somente para os crentes evangélicos, viu, amados? Mas eu agradeço vocês terem entrado para ouvir a palavra. E ali eu disse a eles que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E agora vocês podem ir. Glória. Só não pode ficar na reunião, porque é exclusiva para os evangélicos. Glória então, boa tarde, vão com Deus, Deus abençoe. E eles saíram. Quando chegaram lá na frente, perguntaram para o porteiro, como é o nome dessa pastora? Naquele dia eu fui chamada de pastora já. Como é o nome dessa pastora? Aí o porteiro disse, é a irmã Zésa. Ela mora onde? Ela mora em Olinda. Nós vamos pegá-la. Eita. Nós vamos pegá-la. Mas até hoje eu estou esperando que eles venham e não vieram. Porque eu creio que eles até passaram por mim, mas o Senhor me escondeu. Aleluia. Porque eu habito na sombra do Onipotente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Talvez eles me viram muitas vezes, mas eu na sombra do Onipotente, e eles não puderam me enxergar. E eu estou aqui dando glória a Deus, porque eles não fizeram nada. Então se pagava um preço. O preço era alto. Meio de 8 a meio-dia orando, Deus já avisando. Deus já avisando. Revelava tudo. Revelava tudo. Glória a Deus. Não adiantava chegar assim querendo fazer alguma coisa, não, porque Ele revelava. Glória a Deus. Ele revelava. Eu lembro-me que o Senhor me convidou para, mesmo na minha casa, eu fazer assim um jejum diário, todos os dias. Quando eu sentava à mesa para tomar café, o Espírito Santo dizia, não coma, jejue. Eu me levantava. E no outro dia, não coma, jejue. Senhor, o que é que o Senhor quer? E nisso foram 7 dias.
Até que chegou o dia de dirigir o círculo de oração, que eu também já era acostumada a ir assim. E nesse dia eu fiquei sem entender o que era que Deus queria. Só que quando eu levantei a igreja da oração, vieram 2 ou 3 irmãos, homens, falar comigo. E disse: irmã Zésa, encerre agora o círculo de oração. Encerre agora. Porque tem uma mulher que está aí, ela chegou, está aí, está lá atrás. Essa mulher lá no templo central, 10 diáconos não puderam detê-la. Ela quebrou muita coisa dentro da igreja, virava os bancos. Ela tem uma legião que ninguém pode. Então, essa igrejinha aqui para ela vai arrebentar tudo. A senhora faça a oração final e manda todo mundo para casa. Eita, olha o jejum para que era. Aí eu disse: eita, Senhor, entendi agora os 7 dias de jejum. Disse: não, meu irmão, não. Jesus está aqui. Mas, irmã, é um demônio terrível. Eu disse: nada, terrível é o nosso Deus. Aleluia. Nosso Deus que é terrível. Aleluia. Deixa a mulher aí. E dei continuidade ao trabalho. E quando nós estávamos cantando os louvores, porque o círculo de oração, o pastor sabe, é oração, louvor, leitura oficial, testemunhos, não é? E o dia no instante passa, porque é uma bênção. Círculo de oração é uma bênção. Glória a Deus. Todos os trabalhos são, mas o círculo de oração é maravilhoso mesmo. E enquanto a igreja estava cantando, ela veio 3 vezes perto de mim, pedir oportunidade para falar. Sim. Veio a primeira vez, eu: sim, minha irmã, quando der tempo eu lhe chamo. Veio outra vez: sim, eu vou lhe chamar. E ela veio a 3ª vez. E eu disse: Senhor, confiando em Ti, eu vou chamar essa mulher para ela vir, do sei o que ela quer falar. E eu disse: a nossa irmã, que pediu já 3 vezes para falar alguma coisa, pode vir. E eu fiquei em pé ao lado dela. Sim. Em oração, não é? Em oração. E ela, quando começou a falar da vida particular dela. Sim. Particular. Que não era casada, que morava com um homem casado. Aí eu barrei na hora. Não, irmã, não. Aqui não é lugar de contar isso. A senhora conte a sua conversão. Como foi que a senhora se converteu a Cristo? Como foi? E depois eu soube que os irmãos ficaram de lá dizendo: pronto, é agora que ela vai se manifestar ali, bater na irmã Zésia e quebrar tudo. Porque eu mandei ela se calar na hora. Não, senhora, aqui não é lugar de contar essas coisas. Essa sua vida particular não nos interessa. Como foi que Jesus lhe salvou? Como a senhora acertou com a porta da igreja? É isso que a gente quer saber. Eu fui na igreja onde eu moro e tal, e ficou gaguejando e foi se sentar. E os irmãos com os olhos bem arregalados, esperando a qualquer momento ela se manifestar. Mas para a glória e honra do nome do Senhor, o diabo ficou detido. Aleluia. E não se manifestou ali. Glória a Deus. Nós fizemos o trabalho na paz do Senhor, porque esta paz é poderosa. Aleluia. Jesus Cristo disse assim: a minha paz vos dou. Aleluia. Não há dor como o mundo dá. Verdade. A paz do Senhor, ela é diferente, ela é poderosa. E terminou o trabalho e todo mundo saiu. E a dirigente sempre fica, não é, para acertar algumas coisas. A última, com a secretária, com as irmãs que trabalham. E eu fiquei ali acertando alguma coisa. E daqui a pouco vem um rapazinho correndo. Chega, via, irmã Zésa, corra, vá ali na parada do ônibus. O diabo pegou aquela mulher. E ela está perguntando o que é que tem nessa igreja que ele não pôde quebrar tudo aqui, que ele veio para quebrar tudo. Deus, e o que é que tem aqui que ele não pôde fazer? Deus e os irmãos estão lá segurando ela, os irmãos estão segurando ela. Ela tem uma força e mandaram lhe chamar. Diz que a senhora fosse correndo para lá para expulsar. Nós sabemos que o diabo gosta de espetáculo, não é? Ele gosta de espetáculo, de palhaçada. E nós não estamos prontos para fazer as palhaçadas dele e nem admitir que eles façam. É verdade. E eu disse: não, meu filho, eu não vou não. Não vou não. Mas irmã Zésia, ela está dando na cara de todo mundo. Eu disse: não, peraí, gente, irmãs, venham cá. A palavra do Senhor diz que Deus é Deus de perto
Eita, E Deus glória. de longe. longe. Todas as irmãs que estão comigo, estenda a mão ali para o lado da parada de ônibus, que ficava próximo à igreja. Estendam as mãos. E ali eu disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, legião do inferno, eu te ordeno que saia agora desta mulher. Glória Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E ela lá caiu no chão. Eita, Aí o menino volta correndo. Irmã Zézia, ela caiu lá, está desmaiada. Glória Tá desmaiada. a Deus, aleluia, Eu disse, porque Jesus. nós acabamos de orar aqui e o Senhor foi lá e expulsou. Libertou. Porque o diabo queria o quê? Que eu fosse para lá, para ele fazer espetáculo, fazer pergunta. E quem é que vai responder pergunta do diabo? Jesus disse, o príncipe das trevas vem aí e eu não tenho nada com ele. Não foi assim que Jesus disse? Então nós também dizemos, nós não temos nada com o príncipe das trevas. É dizer para ele, cala-te e sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ele tem que sair. Porque o Senhor nos deu essa autoridade. Ele disse, em meu nome, aleluia, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se comer alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. Jesus alguma vez mentiu? Não, Ele prometeu e não cumpriu? não. Então temos que crer na sua palavra. Por isso que eu digo, esta palavra deve ser a nossa bússola dia Aleluia. a dia. Glória Porque a Deus. tudo que Jesus falou está registrado aqui, tem peso. Glória a Deus. Não cai uma vírgula sequer. Glória a Deus. Glória Então a não Deus. precisou eu ir lá. O Glória a Senhor Deus. foi e nos expulsou. fez, expulsou. E depois eu soube, para a honra e glória do Senhor, que nunca mais esta mulher perturbou igreja nenhuma. Porque onde ela chegava, quebrava tudo nas igrejas. Glória a Deus. Mas lá ela foi liberta. Aleluia. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Então, quer dizer, a diferença dos tempos antigos é que pagava-se um preço preço. em oração, Hoje não querem pagar. ou em busca, em jejum, Em jejum. em constância, porque Deus não mudou. Deus está querendo Não, fazer de ele- novo é o o que ele prazer fazia. dele, é o prazer dele Glória a fazer. Deus, Ele tem glória a prazer em fazer Glória a Deus. Que seja uma inspiração para nós, isso, né? para que o povo desperte, para que nós estejamos despertando para buscar ao Senhor. buscar ao Senhor. Porque voltar à oração, Voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, voltar à busca, voltar a orar, voltar a clamar, jejuar, porque Ler a está aqui a palavra. prova e o testemunho de que Deus fez, mas não fez porque, como se falou aqui, né, para muitos irmãos que estão em casa, o círculo de oração começava de tarde para o povo, né, mas as irmãs 8 horas da manhã já estavam na igreja, orando em jejum, orando, jejuando, buscando a Deus, buscando a presença buscando a face do Senhor. se revestindo do poder. Então, como é que nós queremos ver o poder de Deus hoje se não ora? Não. Né? Chega de tarde, se senta, não dobra mais nem o joelho. Se senta e vamos conversar. E vamos conversar, como eu disse antes, menos com Jesus. Não conversa com Jesus. Então, Deus não mudou, a palavra dele também não mudou. Glória a Deus. Porque ele disse, passa-se o céu e a terra, mas a minha palavra Glória a não Deus. passará. Esta palavra não vai passar. Então, o segredo é esse. Tirar as distrações. E não entrar nos 3D, era isso que eu ia falar não agora. entrar nos 3D. Na distração. Distração, dúvida e desânimo. Esses 3D é do diabo. Veja que tem a letra dele. Eu sempre digo que todo distraído é atraído. É atraído. Você vê que eu estava distraído e foi atraído pelo sono. Pelo sono. Então, toda pessoa que se distrai, o que é a distração segundo a Bíblia? A distração é tirar o foco de Jesus. Tirar o olhar de Jesus, ficar olhando as coisas que acontecem, tanto no mundo quanto dentro da igreja. Isso. Porque tem gente que se distraiu porque está olhando pelos escândalos, por exemplo. Pelos escândalos. Isso. Aí se distraiu, não entende que isso vai fazer um esfriamento dele na fé. Que é isso que eu digo, minha gente, vamos olhar para o céu.
Porque olhando para Jesus, Paulo disse lá em Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Verdade. Eu prossigo para as que estão diante de mim. Porque quando a gente vira o olhar para o homem, a gente cai, né? Então, a distração é isso, é tirar o olhar do Senhor. Distração, porque aí começa o questionamento, as dúvidas que entram no coração, e o terceiro, que é muito forte também, e que tem tomado conta da igreja de um modo geral, o desânimo. Desânimo. E esse desânimo não é o desânimo das nossas forças inerente a nós mesmos. Não. É o desânimo espiritual. Espiritual. Né? É o desânimo espiritual. E esse desânimo, ele traz um esfriamento total na fé. E o esfriamento, ele contamina. Eita, Jesus. Contamina, viu? Enquanto o poder de Deus e a nossa fé contagia o outro, esse esfriamento, o desânimo e a distração contamina. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus não é para contaminar ninguém, mas é para contagiar. Glória a Deus. Viu, meu pastor? Glória a Deus. Você, posso chamar você porque é bem mais moço, você tem sido um pastor que tem contagiado muitos cristãos. Glória a Deus. Tem contagiado. Então, crente não contamina, contagia. Glória a Deus. Devemos contagiar. É verdade. Convidar para orar, convidar para jejuar. Isso. Então, esse contágio vai passando de um para o outro e vai levantando aquele que está desanimado. Mas a contaminação é como uma gripe, uma virose que sai contaminando e todo mundo pega. Isso. Não é? É. E essa dúvida, dúvida não, os 3D, a distração, a dúvida e esse desânimo. O desânimo, o próprio demônio possuindo uma moça, porque, olha, ninguém pense que o demônio ele é uma fantasia. Não, o ele espiritual é real. Pode até alguém dizer, essa irmã está falando muito em demônio. Não estou falando muito em demônio, mas às vezes é preciso falar, não é? Sim. Ele não é uma fantasia. Ele não é o Saci Pererê. Sim. Ele não é a Branca de Neve, não. Ele é demônio. Sim. Ele é demônio. E uma moça possuída por um demônio, ou digo, uma legião. Mas quando eu fui na casa dessa moça, pela misericórdia de Deus, era tarde da noite e a família veio me chamar para ir socorrer. Na sua casa? Foi na minha casa me chamar. Era muito tarde da noite, passava da meia-noite. A família em desespero, 4 pessoas segurando essa moça e ela batendo a cabeça no chão e o diabo que estava nela dizendo que ia matá-la antes das 4 da manhã. E todo mundo ia ver o sangue dela escorrendo e ela batia com muita força no chão. 4 pessoas segurando e ninguém dominava. E ela batia com a cabeça que estrondava. E o demônio falou e disse assim: a família não estava nem lembrando de mim, que eu não era assim muito próximo deles. Víamos na igreja. Sim. E o demônio disse, olhou para o pai da moça e disse: sabe quem é a culpada disso? Aquela tal daquela Zésa. Eita. Eu estava no Ibura e ela foi me tirar de lá. Eu vim de lá, fui na casa dela para entrar em um dos filhos dela e não pude entrar. Aí eu vim para aqui e achei na sua filha. E a filha era crente, cantava no conjunto da igreja. Meu Deus. Eu cantava no conjunto, mas não ia cultuar o Senhor. Tinha brecha. Tinha brecha, muita brecha. Aí ele disse para a esposa: vai buscar a irmã Zésa. Aí chegaram lá, eu já estava quase dormindo, e ela tocou na cigarra e eu saí, e era um socorro. E eu me penalizo muito com pessoas que são possessas pelo demônio. Eu me penalizo muito, porque ele é cruel, ele é mau. Verdade. Ele é mau e é cruel. E quando eu medito
aquele sacrifício que Jesus Cristo fez de ir para Gadara. Ali foi um sacrifício. Verdade, porque até uma tempestade se levantou para Jesus não chegar lá em Gadara. Mas Jesus foi com amor. Glória a Deus. Com amor. Devemos ter amor com aqueles que são possessos pelo inimigo. Sim. E Jesus foi e libertou, né? E a história é linda e todo crente conhece. Todo crente que lê a Bíblia sabe da libertação daquele homem em Gadara. E eu fui com muito amor. Eu não tinha ido nunca nesta casa, eu não conhecia. E quando eu fui passando já pelo oitão da casa, era uma casa muito grande, e estavam na copa com aquela moça, e eu escutava só as pancadas da cabeça. Ele ia abrir a cabeça dela mesmo. Meu Deus. E quando eu fui chegando, ele bradou: tu já chegasse, não foi? Onde eu estou, tu chega, não é? E eu calada, eu não falo com demônio, eu não falo. Mas tem hora que a gente precisa escutar alguma coisa que ele diz. E ele começou falando ali: tu vai ler o Salmo 91? Já leram. Tu vai cantar? Já cantaram. Assim, um diabo bem debochado, né? Sim. E eu somente em oração, pedindo a ordem do céu. Porque não adianta você chegar logo e em cima sem Deus lhe ordenar. Você tem que esperar a ordem. Sim. E eu, Senhor, é agora que eu vou. E o Senhor dizia: calma, um pouquinho daqui, daqui a pouco você vai. Aí ela regalou os olhos para mim, que não era ela. Aí disse: tu sabes qual é a maior arma que eu tenho para derrubar um crente? Eita. Aí me interessou. Aí eu me aproximei e disse: sei não, me diz qual é. Aí ele deu uma risada e disse: é o desânimo. Meu Senhor. É a maior arma que eu tenho para derrubar um crente. Aí me interessou. Olha eu disse: aí. me diz como é esse desânimo? E como é esse desânimo? Aí ele disse: deu outra risada. O crente não lê mais aquele livro. O crente não fala mais com aquele homem. Meu Senhor. Está entendendo? O crente não canta mais na casa dele. E deixa de ir para a igreja deles. Eita. Aí deu outra risada. As estratégias do inimigo. Do inimigo. Olha aí, Olha aí. As estratégias do inimigo. Não lê aquele livro, ele nem chamou Bíblia. Ele disse aquele livro. Porque é tão santo esse livro que ele não pôde chamar de Bíblia. Aleluia. Aquele livro. Quer dizer, o crente não lê a Bíblia, o crente não fala com aquele homem que é Jesus, Sim. não ora, não canta dentro da sua casa. Não canta um louvor dentro de casa. Verdade. E não vai para a igreja. E não vai para a igreja, porque o desânimo já tomou conta. Até isso ele falou que era a arma dele. A maior. De o crente não chegar na igreja. A maior. A maior é essa, ele disse. A maior é essa. Sim. Então, no instante eu derrubo esse crente, é no instante. Eita. Eu disse: tu dissesse a tua arma. Agora a minha, eu não vou te dizer não. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai dela agora. Dá o teu grito de derrota e sai. Glória a Deus. Então ela deu um grito tão grande e ficou ali como morta. Glória E os pais dela ficou preocupados e disse: irmã Zézia, ela morreu. Eu digo: não, ela está muito cansada, porque desde cedo que o diabo vinha, que ela lutava, muita pancada. Eram 4 homens pegados com a moça. Ela estava toda dolorida. No outro dia eu fui fazer uma visita a ela, fui fazer uma visita à família, confortar, não é, com a palavra, porque o momento foi difícil. E ela disse: irmã Zézia, ela estava toda cheia de mancha, porque eram homens de força pegados nela. Estou toda dolorida, irmã Zézia. Parece que eu levei uma surra de madeira. Eu disse: mas Jesus lhe libertou, minha filha. Glória a Deus. Agora você feche as brechas. Isso. Aí sabe qual era a brecha dela? Sim. Falta de reverência no culto. Meu Deus. Falta de reverência, ela mesma confessou. Ia para a igreja, mas não tinha reverência. Deus. Se uma pessoa estava cantando, ela estava ali zombando, criticando. Se ia uma pessoa falar, ela também botava um defeito, não estava falando bem, aquilo não agradava. Então, não tinha reverência. Abriu essa brecha e o inimigo se apoderou dela. Mas aí ele mesmo descobriu a arma dele. Foi bom que ele descobriu. Porque enquanto eu viver,
eu ensino aos crentes que não deixe o desânimo lhe dominar. Viu, pastor? Ensine também na sua igreja. Glória a Deus, é verdade. Fale desse desânimo que foi o próprio demônio quem disse, que é a maior arma que ele tem para derrubar um cristão. Deus. E que esse desânimo nunca chegue a nós. Nunca, em nome de Jesus. Nunca chegue a nós. Devemos nos lembrar de Davi, quando chegou em Ziclag, que encontrou a cidade destruída, incendiada, mulheres e crianças, tudo cativo. Eles choraram até não ter mais força e desanimaram. Mas o que é que a Bíblia diz? Davi se reanimou no Senhor. Se reanimou no Senhor, seu Deus. Quando ele se reanimou, não é? Capítulo número 3. Se reanimou, consultou ao Senhor, falou com o Senhor, ele disse: vá. Glória a Vá Deus. Que você volta com tudo. Aleluia, e ele foi, Jesus. Destruiu os amalequitas, trouxe a família, os despojos, porque quem se reanima em Deus... Aleluia. Olhe, pastor, a sua igreja, Glória a honra a e a glória é para Jesus. Glória a Deus. Mas este nome veio do céu. Glória a Deus. Reviver em Cristo. Glória a Deus, glória Porque a Deus. tem muitos crentes que estão mortos espiritualmente, estão precisando de reviver. Aleluia. Reviver em Cristo. É verdade. E eu deixo aqui um convite para todos que estão me escutando. Procurem a igreja Reviver em Cristo e vá reviver a sua fé nesta igreja. Porque o Senhor está lá para lhe dar vida. É o nome mais apropriado para uma igreja nos dias atuais. É verdade. Reviver em Cristo. Porque tem muito crente morto espiritualmente. Está na igreja, mas está morto. Precisa reviver. Em nome de Jesus Cristo. E para a gente começar no momento de conclusão, a senhora disse uma coisa interessante aqui, quando a senhora estava falando, que a irmã chegou na sua casa de meia-noite. Foi. Passava já da meia-noite. Passava da meia-noite para ele chamar para orar. Para orar. Então, esse primeiro momento do nosso podcast com a irmã Zéza aqui, eu gostaria que a senhora resumisse em palavras, dizendo o quão pronto nós devemos estar. Você veja que Israel é um país que, mesmo os soldados não estando em serviço, eles estão prontos para 24 horas uma guerra acontecer, porque o negócio de hoje é estar distraído, né? Duvidando e desanimado. E não está pronto, não está preparado. Mas veja a importância, meus irmãos, de nós estarmos prontos. Você já imaginou você como crente, alguém bater na sua porta, você não é crente? Pronto, queria que você fosse orar agora por fulano que está ali endemoniado. Queria que você fosse fazer isso, queria que você fosse orar, queria que você me ajudasse, né? Verdade. Isso pode acontecer. Pode acontecer e Como acontece. nós precisamos, qual é o conselho que a senhora tem para deixar para nós como igreja, de estar firme no Senhor? O que é que a gente precisa fazer para estar buscando cada vez mais esse Deus e estar pronto para qualquer hora estarmos alistados como soldados de Deus? Muito bem. Temos que estar pronto como aquelas 5 virgens prudentes. Verdade. Eram 10 virgens, todas virgens, todas esperando o mesmo noivo, só que 5 não tinham azeite de reserva. É verdade. Não tinham. Então, as 5 que tinham a reserva entraram nas bodas com o noivo. Então, eu digo sempre, o crente tem que ter reserva. Glória a Deus. Reserva de quê? Da palavra, de jejum e da oração. Porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito na reserva financeira. Tem que ter reserva financeira. Tem que fazer um patrimônio. Não sou contra. Isso é certo. Mas o cristão, a maior reserva dele é espiritual. Porque se não tiver reserva, no momento que a guerra estourar, porque o inimigo não avisa quando ele vem. Ele não é ladrão. É verdade. Você já ouviu alguém dizer que o ladrão telefonou e disse: olha, hoje à noite eu vou entrar na sua casa para lhe roubar. Porque ele sabe que se ele lhe avisar, você vai chamar as autoridades, as polícias e vai
guardar a sua casa. Então, ele não avisa ninguém quando vem, ele é ladrão. Não sabemos a hora que ele vem. Então, devemos estar com as armas em punho, sem distração, sem dúvida e sem desânimo. Porque quando alguém chegar meia-noite, de madrugada, qualquer hora, na nossa casa, temos que estar prontos. Glória a Deus. Então, como cristãos, nos santificando, né? Buscando ao Senhor, fugindo do pecado, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. Glória a Deus. Nós somos falhos, sim. Perfeito só Jesus. Isso. Mas devemos procurar agradar ao Senhor. Glória a Deus. Não é impossível, não. O Senhor não nos daria um jugo pesado, porque Ele mesmo disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus não nos dá nada que não possamos carregar. Não é impossível. É somente não se distrair, tirar a dúvida e tirar o desânimo. Glória a Deus. Se tirar esses 3D da vida, aí você está apto, pastor. Glória a Deus. Vigilante na leitura da Bíblia, não descuidar, na oração, no jejum, no louvor dentro da sua casa. Olha, o louvor dentro de casa é uma coisa maravilhosa. Posso contar mais uma? Pode contar rápida, mais uma. Pastor. Pode. Eu estava fazendo os afazeres domésticos e desde manhã. E as mãos trabalhando, mas a boca, ela está livre, né? Isso. Era fazendo as atividades com as mãos e a boca cantando bem alto. Bem alto. E uma de minhas filhas, chegando em casa, ela já foi me repreendendo e dizendo, maninha, a senhora está cantando muito alto. Lá do meio da rua a gente está ouvindo a senhora cantar. Cante mais baixo. Mas eu não dei ouvido. Aí foi que eu cantei alto. Não dei ouvido. Cantei mais alto. Meu amado pastor, quando foi 1h da tarde, a cigarra tocou na minha casa e eu abri a porta, uma moça chorando, desconhecida, que não morava ali no prédio, nunca tinha visto, e ela chorando copiosamente. E eu pensei que ela estava com alguma dor, alguma coisa, veio pedir algum remédio. Eu disse, o que é, minha filha? Ela nem podia falar. Nem podia falar. E eu botei ela para dentro, sentou. Ai, quando ela conseguiu falar, ela disse, olhe, é o seguinte, eu cheguei aqui na casa de Rosângela, 9h da manhã. Era o 2º andar, eu moro no térreo. E ela disse, desde que eu cheguei, que a senhora canta para mim. Eu sou desviada há muitos anos, mas tudo que a senhora cantou aí mexeu comigo. Eu posso voltar para Jesus aqui com a senhora? Glória a Deus. Eu disse, agora mesmo, minha Aleluia. filha. Dobre seu joelho aqui na sala. Aleluia, Jesus. E aquela moça levantou as duas mãos e se voltou para Cristo e permanece firme até hoje. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Cante na sua casa. Eu falei esses dias, eu estava pregando em um determinado local, que nós estamos num mundo de inteligência artificial. Hoje a Alexa canta, né? Mas nós não cantamos. E nós não cantamos, mas cante na sua casa. Cante na sua casa. Jesus disse que os passarinhos, os pássaros, os lírios não sabem o que vão comer e nem o que vestir. Mas eles têm um segredo, a senhora sabe o segredo, né? Eles amanhecem fazendo o quê? Amanhecem cantando. Oh, glória, logo de madrugada. Ele já nos acorda cantando. Tudo louva ao Senhor. Tudo louva. Então permaneçamos, não é isso? Louvando. Permaneçamos. E a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que devemos permanecer, ser firmes, ser, é um estado. É um estado, ser de firmes e constantes. Então essa é a palavra final deste episódio do Pode Reviver, seja firme e seja constante. Você ouviu testemunhos aqui de lutas, de adversidades, mas a igreja precisa voltar a esse avivamento de oração, de busca, de clamor, e sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor.
sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não né? é vão no Então, louvado seja Deus Louvado por esse seja episódio. Deus, louvado seja Deus por essas experiências. Meu pastor, que nós... se eu fosse contar, Glória passaríamos 3 dias aqui. É verdade, é verdade. Então, os meninos da gravação Glória não iam suportar. É verdade, é verdade. Deus faz muita coisa. Mas eu quero agradecer a Deus por esse primeiro episódio. Vou deixar você em casa com um gostinho de quero mais, porque nós vamos voltar na semana que vem com outro episódio. E quando nós estivermos com esse episódio, serão novos testemunhos, milagres que Deus fez através da vida da irmã Zésa, e nós vamos ser mais edificados ainda. Então, se inscreva no canal, ativa a sua notificação, porque nós queremos abençoar muitas vidas. Irmã Zésa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o nome dele continue sendo glorificado na sua vida. E para você que está em casa, pode reviver. Deus te abençoe.